de qualquer imagem, toda de ordem, senhor presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, que bom tê-lo de volta aí à presidência da casa, mas eu não posso deixar de trazer aqui uma perspectiva de que nós, as mulheres daqui da bancada feminina da Assembleia Legislativa, tínhamos combinado, com Vossa Excelência, inclusive, uma possibilidade de nós presidirmos os dias de plenário. Assim foi feito durante março quase inteiro. Hoje, senhor presidente, fatalmente, com a sua volta, seria o dia que eu presidiria os trabalhos da casa aqui nesse momento. Vossa Excelência retornou à presidência, super importante e legítimo, mas eu, enquanto presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, não poderia deixar de notar que logo eu não presidi o dia de hoje, quando já estava combinado com as demais deputadas da casa. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui não é necessariamente esse meu protesto legítimo e justificado, mas é também para dizer que nós, do PSOL, bancada do PSOL, entramos com uma ação PDL aqui na Assembleia Legislativa para sustar os efeitos do decreto do governador, ou seja, ex-governador, aquele que renunciou ontem para não enfrentar a justiça hoje, que julga no Superior Tribunal Eleitoral o processo do Cláudio Castro, que coloca ali situações como abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022, que pode torná-lo inelegível e cassar o seu mandato. Mas o governador Cláudio Castro, demonstrando não só a sua incoerência, mas a sua covardia, renunciou ontem. Mas também, senhor presidente, para dizer que nós entramos com um PDL para sustar os efeitos do decreto do governo, que daria plenos poderes para a Casa Civil, que continua nas mãos desse governador que está sendo hoje, podendo ser condenado e tornado inelegível e cassado. Então, senhor presidente, hoje é um dia sui generis, onde o Rio desgovernado aposta numa lógica de permanência daqueles que estão sendo julgados hoje pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Então, fica aqui, senhor presidente, a nossa ação enquanto bancada do PSOL, enquanto líder do PSOL nessa casa, para sustar o efeito que dá poderes plenos à Casa Civil, que ainda continua nas mãos dos pupilos do Cláudio Castro. Muito obrigada, presidente. Presidente, Em discussão. Para discutir, Para presidente. discutir, a deputada Renata Souza, a autora do projeto. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se de um projeto de lei de minha autoria que fiz à luz da CPI da violência obstétrica, que pude presidir nessa casa, exatamente trazendo um elemento que é muito pouco visibilizado, que é a violência obstétrica e o racismo obstétrico. Muitas vezes essas mulheres que estão ali, num momento tão importante das suas vidas, tendo que parir uma criança, elas são colocadas em situações vexaminosas, em situações em que põe em risco a vida dessa mulher e também desse bebê. Então, afixar cartazes que tragam informações importantes com relação à violência obstétrica é fundamental. Afinal de contas, muitas mulheres, no momento do parto, não sabem que estão sendo violentadas. Uma frase clássica que eu ouvi, inclusive durante a CPI da violência obstétrica, que eu fiz sobre os bebês que morreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio, era que exatamente tinha uma lógica de desdém à dor dessas mulheres, em especial no momento do parto, quando muitas delas ouviram, tá gritando por quê? Se no momento de fazer não sentiu dor. Ora, esse tipo de fala diminui não só a condição dessa mulher, mas é extremamente violento. Eu que tenho 1 ano e meio que tive uma filha, inclusive
percebi que a violência obstétrica, ela não é só no momento do parto, ela é antes, durante e depois do parto. Então, nesse sentido, é central que a gente possa trazer cartazes que deem informação a essas mulheres. A gente tem vivido, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, momentos em que a violência contra a mulher, ela extrapola a lógica da violência doméstica, que já é terrível e absurdo. Ela extrapola a sua casa, já que quando a gente fala de violência doméstica, a gente vai falar de companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados, enfim, pessoas que deveriam amar essa mulher. Mas a gente fala também de violência no transporte. A gente viu uma senhora de 71 anos sendo estuprada dentro de um ônibus. Então, a gente fala do extrapolamento das violências contra as mulheres, e não seria diferente justamente na hora do parto. E aí, senhor presidente, é importante a gente também trazer a lógica racializada para essa questão. Porque quando eu fiz a CPI da violência obstétrica, eu pude perceber que a maioria das mulheres, foram 10 bebês no universo de um mês, onde nasciam 120 bebês, 10 bebês morreram. E isso não virou um grande escândalo, né? E foi aqui em Cabo Frio, onde muitas pessoas passam o fim de semana nas praias. Não foi no interior do Rio de Janeiro. Estou falando que foi aqui em Cabo Frio. E a época, quando a gente olhava para a perspectiva e o perfil dessas mulheres que perderam seus filhos durante uma violência obstétrica, era justamente mulheres negras, de favelas e periferias da região dos Lagos, porque esse é um hospital de referência da região dos Lagos. Então, nesse sentido, às vezes a pessoa pode olhar um projeto como esse e achar banal, e achar que não faz sentido, mas faz sentido sim quando uma mulher perde o seu filho, quando ela deveria sair do hospital com a certidão de nascimento e sai com a certidão de óbito. Todos nós deveríamos nos levantar. Todos nós deveríamos questionar que tipo de atendimento essa mulher teve nesses hospitais. Então, nesse sentido, a fixação desses cartazes traz a oportunidade dessas mulheres se entenderem, compreenderem no momento de violência obstétrica. Então, nesse sentido, eu peço aos deputados e às deputadas que votem favorável, porque, nesse sentido também, a informação, ela não só salva vidas, a informação também permite que elas possam reivindicar os seus direitos no momento tão importante da vida delas, que é na hora do parto. Então, nesse sentido, senhor presidente, peço a aprovação. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente. Se possível, com a autoria para minha camarada, a deputada Renata Souza. Para declarar, presidente. Para a declaração de voto, deputada Renata. Senhor presidente, enquanto Vossa Excelência colhe aí as coautorias do projeto da deputada Dani Monteiro, que inclui no calendário oficial do Rio de Janeiro a Semana para o Combate ao Abuso Sexual e Violência contra a Mulher nas Escolas do Rio de Janeiro, eu quero agradecer a deputada por ter concedido a coautoria. A gente está vivendo, senhor presidente, um momento muito limite para as nossas mulheres, em especial com a compreensão de que nós, mulheres, não estamos seguras em lugar nenhum, seja dentro de casa, com a violência doméstica, com companheiro, ex-companheiro, seja nas ruas, no transporte público, onde a gente já viu, e eu já comentei aqui, que teve uma idosa de 71 anos estuprada, seja na escola. E aí na escola, senhor presidente, que também é um lugar que está se tornando difícil e hostil para nossas mulheres, à luz do que foi, nas últimas semanas, o estupro coletivo de uma jovem de 17 anos. E, senhor presidente, toda a lógica de emboscada que foi colocada a essa jovem menor de idade foi me relatado por mais uma vítima dessa lógica nefasta de subjugar as mulheres. Nós recebemos e acompanhamos pela Sala Lilás, hoje, há 2 das adolescentes que foram estupradas pelo mesmo grupo, pelo parte do grupo, e outra por
pelo mesmo rapaz que usava na sua camisa ao ser preso. Filho do ex-subsecretário do governador Cláudio Castro, Simonim, que usava na camisa com a escrita em inglês, não se arrependa. Então, isso é muito sério. A gente vê um jovem organizando, a partir de uma rede, Red Pill, a violência contra a mulher, o ódio contra a mulher, a ojeriza contra a mulher. Então, quando ele usa essa camisa, na verdade, ele está dando recado para os outros homens que têm as mesmas atitudes que ele. Essa inscrição, senhor presidente, é utilizada como mantra de um dos maiores Red Pill do mundo. Um britânico, inclusive, preso e já investigado com relação à violência contra crianças e adolescentes, a violência sexual. Então, a gente não está falando de um mero acaso. Esse caso do estupro coletivo envolvendo alunos do Colégio Pedro II, do Maitá, pode revelar, no estado do Rio de Janeiro, uma rede, uma organização de homens que provocam o ódio contra as mulheres. E aí, subjugando o seu corpo, as suas vontades e subjugando os seus desejos. Então, fica aqui, senhor presidente, que eu espero que as investigações com relação a esse estupro coletivo e todos os outros possam levar à prisão desses criminosos Red Pill que provocam a violência contra a mulher, seja no estupro, seja na violência física, seja na tentativa de humilhá-la ou garantir que ela seja descredibilizada, como a gente viu acontecendo com o ex-subsecretário do governador Cláudio Castro, Simonim, que usou da sua visibilidade pública também para desacreditar a vítima, também para ameaçar os advogados que estão acompanhando essas vítimas e também para ameaçar uma influencer digital, a Sherazade, perguntando se a filha era dela, porque a menina parecia com ela, inclusive dizendo: tampe os peitos, esconda os peitos. Uma lógica Red Pill de violência contra a mulher está sendo implantada no estado do Rio de Janeiro e, portanto, as investigações têm que ser concretas nesse sentido. Parabéns, deputada Dani, porque esse debate sobre o combate ao abuso sexual e violência contra a mulher nas escolas é necessário, é urgente, é para salvar a vida das nossas mulheres e meninas. Obrigada, presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, a gente está aqui falando de casos de assédio sexual, de violência sexual, e toda e qualquer iniciativa que traz a perspectiva de prevenção à violência contra a mulher é salutar, é fundamental. Mas não adianta aqui, senhor presidente, utilizar uma fala em defesa das mulheres para defender homens. Homens que já colocaram, inclusive, a cultura do estupro como algo para ofender uma mulher parlamentar. E eu estou falando do senhor Jair Messias Bolsonaro, que disse para Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada, porque era feia. Ou seja, senhor presidente, não me venham aqui com a narrativa falsa, uma narrativa que não corrobora com a verdade, dizer que defende os direitos da mulher. Ora, a cultura do estupro, ela é real, ela é tocada por uma extrema direita que governou esse país. E nós não podemos silenciar diante disso. E, obviamente, senhor presidente, eu não estou aqui para fingir que as coisas não estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E, obviamente, quando o Alexandre de Moraes garante ali, num olhar de humanidade, para o golpista Jair Bolsonaro poder cumprir a sua pena, porque foi condenado, vamos lembrar, foi condenado pelo Supremo, e ele vai poder cumprir a sua pena em prisão domiciliar. Deveriam estar aplaudindo o Alexandre de Moraes, deveriam estar agradecendo o Alexandre de Moraes, mas não ficar aqui dizendo e falando com relação a casos de assédio sexual, de violência contra a mulher,
essa perspectiva de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, tem vídeos gravados, tem vídeos viralizados, onde mostra o ex-presidente desse país, hoje condenado por tentativa de golpe, por tentativa, inclusive, de assassinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de assassinar o seu vice. Várias tentativas frustradas. Ainda bem, porque ainda estamos aqui e não vamos recuar. Então não me venha dizer que a extrema-direita defende as mulheres, defende o corpo das mulheres, quando o seu líder maior falou, inclusive numa lógica de cultura do estupro, para uma mulher parlamentar, que ela não deveria ser estuprada numa ilação evidente com a mulher, chamando inclusive ela de feia. Então vê essas situações, senhor presidente, como situações que são contraditórias. Então, se querem defender o seu lado, defenda, mas se defenda com a verdade. Então, eu votei positivamente para esse projeto prosseguir e ser sancionado. Muito obrigada, presidente. Cumprindo a determinação, deputado Luiz Paulo, 3 minutos, encerrou, deputado Quinocop. Presidente, parabenizar aqui o autor. Eu só queria lembrar a deputada que me antecedeu, ela disse numa questão do Jair Bolsonaro, em 2014, se eu não me engano, vou até dar a data certa, 2024, o presidente Lula disse que corintiano, homem que bate em mulher, se for corintiano, tudo bem. Pergunto eu, a deputada que me antecedeu, o Lula pode falar isso, tá certo? Ele falar que corintiano pode bater em mulher? Deputada, se a senhora quiser vir aqui, eu te dou até uma parte, tá? É legal o Lula falar isso? Pode? Tá bacana? Posso apartear, senhor presidente? Porque aqui eu sigo as regras da casa. Não Por favor. vou falar 1 milhão de vezes. O que a senhora quer? É porque ele perguntou Eu se fiz uma queria pergunta parteá-lo. à deputada Renata. Queria o quê? O Lula, em 2020... Marchar? Não. O Lula, em 2024, disse que o homem que bate em mulher, se for corintiano, está tudo bem. Eu perguntei a ela se pode. Só saber se pode, se não pode. A deputada Renata quer responder, quer falar? Claro, senhor presidente. Não tem nada a ver com o projeto de lei. Exatamente, não tem nada a ver com o projeto de lei. Inclusive, falei e demonstrei que a extrema-direita aqui, que já fez várias situações em que a gente pode provar e comprovar de que naturalizam a violência contra a mulher, que não legislam em defesa dos direitos da mulher. Prova disso é que a bancada da extrema-direita, a bancada do PL, por exemplo, de Vossa Excelência, votou em peso contra o salário igualitário entre homens e mulheres para a mesma função no Congresso Nacional. Então, assim, está mais que provado. Agora, falas públicas que tentam inviabilizar, que tentam, e seja de quem quer que for, que tentam humilhar a mulher, que tentam colocar mulheres em situações de violência, são extremamente reprováveis, seja ela do Papa, seja do presidente da República. Então, eu não me silencio diante disso. Agora, se Vossas Excelências quiserem ficar jogando no Fla-Flu aqui, vamos jogar. Obrigada, presidente. Obrigado. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, super importante vir aqui no dia de hoje, diante do rio de desgoverno, um rio desgovernado que estamos vivendo. Estamos vivendo o maior vexame da história da República Brasileira, protagonizado pelo Estado do Rio de Janeiro, com nome e sobrenome, Cláudio Castro. Esse que não renunciou, ele, na verdade, fugiu pela porta dos fundos do abismo inconsequente do que representa o seu desgoverno no Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, ele não renunciou, ele inviabilizou completamente a possibilidade de vermos, se algum dia alguém tentou ver, como alguém, como disse aqui a deputada que me antecedeu, de sair de cabeça erguida de uma situação que é sem limites. E aí, deputado Luiz Paulo, o último a sair, que apague as luzes, porque observar
que a saída do ex-governador, renunciando no último diário oficial da noite de ontem, antes, né, de hoje, que concretamente o Tribunal Superior Eleitoral julga os crimes cometidos por Cláudio Castro e a sua chapa nas últimas eleições de 2022. Ele está sendo investigado e está sendo julgado por abuso de poder econômico e político, por uma lógica, inclusive, de criação de pelo menos 20 mil novos cargos na CEPERJ, para que pudessem fazer a sua campanha política em 2022. Então, não tem amadores nesse jogo. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral precisa dar um recado concreto. Se não der, será um escracho para a justiça brasileira a tentativa de fuga do Cláudio Castro diante dos olhos da população do Estado do Rio de Janeiro, mas da população brasileira, estupefata diante de tamanha covardia desse desgovernador. E aí eu preciso dizer que, ao apagar das luzes, esse mesmo governador inscreveu um decreto dando poderes absolutos para a Casa Civil, que é o último dos afogados desse desgoverno, e, inclusive, dando poderes para que pudesse mexer orçamentariamente, garantindo, inclusive, a possibilidade de gerenciar os créditos suplementares, a possibilidade, inclusive, sem limites hierárquicos, de reorganizar os órgãos do Estado. E aí, senhor presidente, esse decreto, obviamente, ele extrapola os limites constitucionais, ele extrapola qualquer limite administrativo quando a gente vê um governador dando superpoderes à Casa Civil, ao garantir, inclusive, que um secretário, porque é isso que vai virar, um secretário enfraqueça o controle institucional que se dá, inclusive às margens de decisões que podem ser menos transparentes, porque o governo, ao assumir e garantir o peso da Casa Civil, como está garantido nesse decreto, ele inviabiliza, inclusive, a Assembleia Legislativa de fazer o seu trabalho. Então, os superpoderes que Cláudio Castro dá em forma de decreto à Casa Civil, além de inconstitucional, é escabroso, é vergonhoso a forma com que esse governo age diante da sua covardia. E responder concretamente, porque a renúncia foi uma tentativa de fuga atabalhoada. Afinal de contas, o governador ainda esperava que algum dos ministros pudesse pedir vistas e assim atrasar ainda o processo no Tribunal Superior Eleitoral, justamente garantindo aí que ele não seja cassado e tornado inelegível pelos próximos 8 anos. Então, o que a gente vê no Rio de Janeiro é de um escracho, né, para dizer o mínimo com relação à política do Estado, mas também é o esgoto da política do Rio de Janeiro transbordando a olhos nus. Transbordando, inclusive dentro dessa Casa Legislativa, porque a gente viu aqui deputados da extrema-direita, aliados do governador Cláudio Castro, aqui desesperados, porque até entre eles a briga para saber como vai votar essa casa com relação a um possível mandato tampão, ou que será uma eleição indireta, ou sei lá se uma eleição direta também pode vir. Ou seja, o jogo ainda está sendo jogado e, obviamente, ninguém hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, poderia cravar
com responsabilidade o final dessa coisa tão absurda que, de novo, o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Né? Isso nunca foi visto na história da República Brasileira, mas o Rio de Janeiro protagonizando de novo um vexame político na sua esfera, nas suas esferas de poder. E aí, nós não poderíamos deixar que esse decreto de número 50.242 de 2026 pudesse passar despercebido por nós, esquerda com muito orgulho, que enfrenta, sim, o bolsonarismo e a extrema-direita com o pulso que deve enfrentar, e não abrirmos mão de fazer isso. Então, protocolamos um PDL para assustar os efeitos do decreto do ex-governador fugitivo, futuro caçado, inelegível, e a gente está aguardando o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. A gente não poderia passar a brancas nuvens uma situação que, obviamente, inviabiliza aquilo que a gente entende do Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, sustar o decreto expedido pelo fugitivo, ex-governador, covarde, Cláudio Castro, é algo que é a nossa obrigação mínima enquanto legisladores no Estado do Rio de Janeiro e nessa Casa Legislativa. Uma casa que tem muita dificuldade de se manter de pé diante dos últimos escândalos colocados. A gente hoje tem uma presidência interina, porque o último presidente foi preso, e essa casa soltou, diante de situações de vazamento de operações policiais para prender o TH Joias. TH Joias, que até então andava de braços dados com o fugitivo ex-governador Cláudio Castro, mas que, para limpar a sua imagem por ter colocado TH Joias em todas as ações públicas das instituições policiais no Rio de Janeiro, entregando frota de carros junto com o governador de braços dados, fazendo o que ele queria com a poliçada do Rio de Janeiro, a gente viu o governador Cláudio Castro tentando limpar a sua imagem de amigo do TH Joias, limpando a sua imagem com o sangue de 120 pessoas assassinadas no Complexo da Penha e do Alemão, inclusive com sangue de policiais. Então, a gente está vendo aqui que o Rio de Janeiro não é para amadores, é para uma lógica distorcida de política, utilizada não para o bem público, porque o governador Cláudio Castro sabe bem que todas as chacinas deram para ele a possibilidade de ser reeleito. Você vai lembrar, a chacina do Jacarezinho, às vésperas das eleições de 2022, deu esse lugar para Cláudio Castro, que tinha, obviamente, que não tinha uma aceitação popular, mas que com a chacina de 120 pessoas, ele revigora o apelo popular pela sua figura e hoje quer concorrer a senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, um abismo que o Rio de Janeiro, de novo, sofre diante do que é o desgoverno daqueles que sempre governaram esse Estado. Desse grupo político que sempre operou interesses particulares à revelia dos interesses públicos. Não à toa, esse mesmo governador Cláudio Castro colocou 1 bilhão da Previdência justamente para encher de dinheiro o Banco Master. O Banco Master do seu amigo Vorcaro, que hoje está implicado, o Vorcaro está preso, acusado da maior fraude bancária e financeira desse país, com dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro, mais de 1 bilhão. E esse mesmo governador que está sendo julgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, utilizou
os recursos advindos da privatização da SEDAI, justamente para se reeleger. E esse dinheiro foi para onde? Para o CEPERJ, para os seus amigos, para os seus afiliados políticos, para a sua corja, que operaram por dentro do Estado toda uma lógica de corrupção para eleger Cláudio Castro e os seus. Então, o que a gente está vendo aqui é mais do mesmo de uma política institucionalizada, com a lógica extremamente criminosa e corrupta por dentro do Estado. E essa casa aqui tem muita responsabilidade diante dos próximos dias, porque hoje vai ser definidor se Cláudio Castro será cassado, tornado inelegível por pelo menos 8 anos. Eles estão torcendo que, se isso aconteça, eles vão alegar perda de objeto, porque o fujão do Cláudio Castro renunciou antes, menos de 24 horas antes do julgamento, justamente para tentar se safar dessa situação de que supostamente perderia-se o objeto. Mas é óbvio, não tem besta no jogo. Está todo mundo vendo qual é o jogo do Cláudio Castro. Então, eu espero que o tribunal tenha uma ação muito contundente contra essa manobra política e criminosa do governador Cláudio Castro, tentando se safar da condenação que poderá ser dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é essa a situação do Estado do Rio de Janeiro. E aqui a disputa por um mandato tampão, os critérios apresentados pelo ministro Fux, exatamente garantindo que, se tivesse uma votação em que os nomes não fossem expostos, e também decretando aí os 180 dias de prazo para antes, para que se pudesse desincompatibilizar dos cargos que ocuparam até então. Então, o governador liberou e trouxe de volta os secretários todos para essa casa. Então, essa casa terá dias muito agitados, porque, assim como nós já vimos hoje, chegaram com a corda toda. Então, essa casa vai se tornar palco de coisas horrendas, de baixaria pura, mas a gente está aqui. Mas a gente está aqui para enfrentar esses caras. Enfrentar esses caras que não querem abrir mão dos seus privilégios, que atingiram os seus privilégios com a máquina do poder público, com o seu dinheiro. Então, a gente vai continuar aqui vigilante. Muito obrigada, senhor presidente. Uma boa tarde.